1.100 pessoas infectadas que já se recuperaram também na China. E o Brasil, nas 3 divisões do futebol chinês, tem muitos jogadores. A gente buscou uma relação daqueles jogadores que seriam os mais conhecidos. Então, só nessa relação, que você vai ver a partir de agora, são 26 jogadores brasileiros atuando na China. Eu vou passar o nome dos times, que é tudo Xing Ling, ó. Alan, atacante, o Allan Kardec, atacante, o Fernandinho, atacante. Não adianta nada ficar falando aqui o Chongqing Li Fan, o Jansung Sung, o Alex Teixeira, o Marcelo Cirino, o Miranda, o zagueiro, o Éder, que é atacante, o Henrique Dourado também está jogando agora no futebol chinês, tem o Aloísio, tem o Muriqui, tem o Anderson Talisca, aquele meio-campista, o Paulinho também meio-campista, o Elkson, o Ricardo Goulart, que já voltou para o Brasil, a família veio antes e o Goulart chegou ontem, o Fernandinho, o Marcão, que é atacante, Marcão que jogou no Atlético Goianiense, chegou a jogar no Goiás, o Fernando, o Renato Augusto. Renato Augusto não está neste momento com o time dele, o Beijing Guan, na China. Já a gente fala sobre isso. O Oscar, aquele Oscar que foi da seleção brasileira, o Hulk, o Ivo, o Henrique Dourado a gente já falou, e o Léo Batistão. Só aí são 20, tem mais, ó. Jonathan, Marcelo Moreno, o Matheus, o Moisés, o Roger Guedes, o Rafael Silva. Só aí são 26 jogadores. Tem mais, uma relação dos mais conhecidos. O que está acontecendo com relação ao futebol lá? O campeonato chinês ainda não começou. Segundo a imprensa local, existe a possibilidade, de repente, de começar no próximo mês, mas aí com os portões fechados, sem público. E tem a Copa dos Campeões da Ásia. Essa Copa foi conversado entre a Federação Chinesa e a Federação Asiática. As 3 primeiras rodadas para os times chineses participantes, elas vão ser fora da China. E vários times, os grandes da China, estão fazendo a pré-temporada fora da China. Agora, numa situação dessa, esses jogadores, de repente, eles estão pensando em voltar para o Brasil, porque a gente não sabe até quando vai ficar essa história do coronavírus na China e aonde vai chegar. Então, muitos jogadores estão pensando... O Ricardo Goulart, que a gente colocou ali, hoje em Belo Horizonte, uma notícia que ocorreu é que, de repente, o Atlético Mineiro poderia contratar o Ricardo Goulart. Só que o Ricardo Goulart não joga desde que saiu do Palmeiras. São 10 meses que o Ricardo Goulart está parado. Parece que a contusão dele é mais séria. Agora, com relação aos jogadores chineses, é um drama, né, Eugênio? Brasileiros, né? Os jogadores brasileiros estão... Mas tem um detalhe, até que o Eugênio fale. O Allan Kardec renovou o contrato dele até dezembro de 2022. Sim. E iria até dezembro desse ano, quer dizer, renovou por mais tempo. Não, tem muito jogador que está, por exemplo, tranquilo, o Renato, né? Augusto, a gente procurou alguns jogadores para entrarem, mas a maioria não quer falar. E o Renato Augusto, ele mandou uma nota. Parece que renovou e... Então, renovou não. Já está com contrato, acho que até 2023. Então, é isso que o Fábio está falando. O Renato Augusto... Ia voltar, né? Não, ia até dezembro de 2020 e agora ele estendeu até 2022 ou 2023. O Renato Augusto, ele mandou por escrito. Ele falou assim, ó, na verdade, eu passei minhas férias no Brasil em dezembro e no início do ano eu segui direto para a Espanha, onde o meu time fez a pré-temporada. Não foi para a China. Depois eu voltei para o Brasil e agora estou em Seul, ó, tá aí, ó. Estou em Seul, aonde o time dele vai jogar agora na próxima semana pela Liga dos Campeões da Ásia. Tá aí o que disse o Renato Augusto. E esse drama, Eugênio? A gente fica muito assustado aqui, né, com as notícias dessa propagação do vírus, do número de mortes, de como a coisa aconteceu rapidamente na China, mas a gente não está lá no olho do furacão. No caso, nem o Renato está, mas o time dele é de lá, está vivendo esse dia a dia, né? E outros jogadores também. Mas, primeiro, eles são funcionários, eles estão recebendo seus salários, eles têm que corresponder ao que os clubes determinam. Se o clube determinou, fica aqui. É claro que não vai expor os jogadores. Por isso, eles não estão jogando, eles estão cada um no seu canto, né? No caso do Beijing, inclusive fora da China, e vai seguindo. Agora, o medo da doença não é só na China, né? Por exemplo, a Seul é ali do lado, a Coreia é perto. Ele pode estar em Seul e acontecer um caso. Há casos de coronavírus fora da China, não apenas na China. Então, agora, quem está lá tem uma série de dados. Por exemplo, a grande maioria dos casos são com pessoas mais idosas. Então, você vai vendo quais são as tendências para você
sentir até onde você está correndo risco ou não. Está numa cidade um pouco mais distante, né? A concentração maior é em Wuhan, em outras cidades nem tanto. São 200 casos confirmados fora da China, Eugênio. Sim, até hoje de em manhã. outros países. Então, assim, pode acontecer em qualquer lugar. Claro, você estando na China, tem uma probabilidade maior. Só que você ficando recluso, cada um fechado aqui no seu canto, não tendo contato com outras pessoas na rua, você diminui essa possibilidade. E o que se imagina lá? Que eles vão, em algum momento, conseguir conter esse vírus e vai voltar à vida normal. Eles não vão abrir mão do salário que ganham lá, se não for uma coisa que afete de forma real o dia a dia deles. Então, estão esperando, aguardam, tem contrato, até porque não dá para romper o contrato, eu vou embora e pronto. Né? Então, tem que seguir as ordens dos clubes. É chato? É chato para todo mundo, mas até agora não há notícia de que eles estejam expostos diretamente ao risco. Sormani, como é que você se sentiria sendo um jogador atuando na China e nesta situação, como disse o Eugênio? Você está trabalhando, está recebendo para isso. É duro, hein? É difícil. Difícil. Com a eu acho família, que tem que haver é a compreensão dos clubes chineses, no sentido de que se o jogador solicitar o retorno dele ao seu país de origem, o clube tem que ser sensível a essa solicitação. E acho até que tem que liberar. Eu não sei se o campeonato vai transcorrer, vai começar. Não, Por enquanto, não. A imprensa local está dizendo... Foi adiado e não tem data para começar. Não. A imprensa local está dizendo que pode começar no início do mês que vem com os portões fechados. Mas evitar aglomeração. Evitar Exato. aglomeração, né? Mas é difícil. Se eu estivesse lá com a minha família, eu não estaria lá, eu estaria aqui. Eu, no mínimo, eu mandaria a minha família de volta. No mínimo. No mínimo, mas eu também votaria. Eu também votaria. Eu Pediria acho uma suspensão do Sim. contrato. Tudo bem, vamos acertar. Você vai, inclusive, acho que até a própria FIFA, se você for a FIFA, num caso desse aí, vai compreender perfeitamente a situação. Não vai dar ganho de causa para A, para B, ou para C ou para D. Não, vai quebrar o contrato. É um motivo muito justificável, né, para essa solicitação. E vamos em frente. Eu não ficaria. A gente está vendo aí, Fábio, alguns gols do Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart, eu repito, ele não joga desde que saiu do Palmeiras. Continua aí uma tentativa de recuperação para voltar a jogar. E hoje, não há nenhuma informação oficial, a diretoria do Galo não falou nada, mas hoje a torcida do Galo se animou toda com essa história de que ele voltou para o Brasil e tem casa em Belo Horizonte. O Ricardo Goulart é de Belo Horizonte. Então tem essa... É de Belo Horizonte, não, é de Minas. Então tem essa história de que ele pode jogar no Galo. Agora, o Ricardo Goulart ganha um salário monstruoso na China. O Galo, em situação normal, não tem condições de pagar nem a metade do que ele ganha lá. Nenhum clube brasileiro, né? Nenhum. Metade, talvez o Flamengo. O Palmeiras pagava, acho que o quê? Um terço? Uma coisa assim? Mas ele já foi para lá num outro modelo de contrato, né? Ele já renovou o contrato. Ele já renovou o contrato. E sabe o que me causa estranheza, Théo? Porque assim, a gente fala do Ricardo Goulart, você acabou de dizer, há 10 meses ele não joga. Gente, há um ano. Nós buscamos, o último jogo dele foi em janeiro, fevereiro, março, abril, com o Palmeiras. Com o Palmeiras. E aí ele volta para a China. Quando ele veio, ele já não veio imediatamente para jogar. Ele já veio num processo final de recuperação. Ele estava se recuperando Estava se recuperando no Palmeiras. Aí, recuperou, está pronto para jogar. Não jogou tantos jogos assim. E, surpreendentemente, ele foi embora. Voltou para a China. Já? Não, voltou porque apareceu uma situação e estava no contrato que ele podia voltar. E não joga. Aí, claro que vai bater uma dúvida em qualquer um. O torcedor que se empolga é porque vai lembrar daquele Ricardo Goulart. Mas esse Ricardo Goulart não é aquele, porque esse não está jogando. A dúvida é, o que aconteceu com ele pós-cirurgia? Queimou alguma etapa? Acelerou? Voltou a sentir o problema da cirurgia? Tem jogador que não conseguiu voltar. Não estou dizendo que é o mesmo caso do Ricardo, entenda bem. Mas tem jogador que opera e não consegue voltar. Quer um exemplo? O Breno do Vasco. Operou e não consegue voltar a jogar. O Marcelo Matos levou muito tempo para voltar a jogar e não voltou em alto nível. Então, onde eu quero chegar? Será que o Ricardo Goulart vai voltar em alto nível e vale o investimento? Porque mesmo que ele venha ganhando 1/3 do que ele ganha, é muito dinheiro. Eu não sei, porque há 10 meses, como você disse, ele não joga. Então a empolgação, aquele Ricardo Goulart, esse não me empolga. E dessa lista que a gente colocou aí de 26 jogadores,
jogadores mais conhecidos aqui do Brasil. Tem muita gente que daria para encaixar em times da primeira divisão O do futebol Talisca brasileiro. não foi. Praticamente todo mundo. Praticamente todo mundo. O Alex Se a gente Teixeira. puder repassando a lista aí, até bacana. pra Seria quem tá um chegando. reforço Pra fantástico. quem está chegando agora, Imagina dá o uma olhada. Campeonato Brasileiro com 10 desses 20 e tantos aí que Tem você o falou. O Hulk, Pô, o Oscar, Renato Augusto, Talisca, Talisca, Alex Teixeira, Alex Paulinho. Teixeira, Paulinho. Nossa. A gente Um tem a monte lista de aí para jogador. colocar, gente? Fica até mais fácil. Poderia pra fazer ver um aí, ó. draft, botar um em cada time. Olha aí, ó. Aí. Todo mundo joga. Alan, atacante ex-fluminense. Miranda, Zagueiro. Henrique Dourado. Henrique Dourado não jogou. Quem é esse Henrique no- Dourado? Há 2 Entendeu? anos foi artilheiro. Há 3 anos atrás... 3 anos atrás ele foi Aonde artilheiro jogaria o Henrique Dourado? do Campeonato Brasileiro jogando no Fluminense. Ele não jogou no Palmeiras. Esse é um problema. Então, vamos assim, quem está em atividade, quem está bem. Marcelo Cirino acabou de sair daqui. Titular, peça importante na conquista do Atlético Paranaense. Pode até virar a página aí pra gente ver. O Éder, no mais caso tudo. ali, volta para a Itália, né? Que ele, na verdade, é italiano. Italiano. Já. Sim, ó. Ó, o Talisca. O Muriqui, quando voltou, A não, Monique não teve. jogaria. Não jogaria. A Luísio também não jogaria mais. Já não tá Aloysio mais. não? Não jogaria mais. Ricardo Goulart não joga há 10 meses. É o que eu só também não acho que faria É o que é chinês diferença. já, né? Ele, inclusive, naturalizou, né? Isso aí tem a ver com o processo do Ricardo Goulart. Ricardo Goulart é o que sonha Aloysio. Estavam sendo naturalizados chineses para jogar pela seleção da China. Sim. Só que com a queda do Marcelo Lippe na seleção, esse processo voltou atrás. Ih, Quem comandava a ideia era o Marcelo Oscar joga. Lippe. Joga fácil. joga. Muito Renato Augusto, fácil. Os caras é jovem, os caras é geração do Neymar, tá com 28 anos. Hulk Excelente joga. jogador. Ó, imagina o Hulk jogando aqui, gente. Hulk já mais velho, já mais rodado. Mas é o joga. O Hulk Fácil. todo ano surge Ele é uma muito história forte. de Palmeiras, né? Aí você já começa a ter jogadores ali. Mas Roger Guedes jogaria. volta. Sim, Roger Guedes jogaria. Rafael Silva, Marcelo aquele que foi Moreno. do Vasco? Aquele que foi do Figueirense? Ué, o Rafael Silva, ex-Vasco, É ele esse, né? Tinha acertado Rafael Silva. É aquele Rafael que... Silva da Bolívia. aquele Então já aquele saiu. atacante. Ele veio pro Always Ready da Bolívia. Quem? Como Rafael Silva. O Rafael Silva. Veio agora no início do ano. Então ele estava na China, já não está mais. Né? Bom, Marcelo Moreno já passou por aqui. É, Marcelo Moreno, que também não é brasileiro, é boliviano. Sim, tem dupla nacionalidade. Ele é daqui, mas ele é boliviano.